Fala pessoal, olha quem está aqui de volta, o professor Sebastião Dias, e hoje vamos estudar um pouco interpretação textual. Vamos falar sobre um gênero textual? Não, alguns gêneros textuais que é bem conhecido de vocês, e vamos aprender um pouco hoje as diferenças e as semelhanças entre esses gêneros. Vamos falar hoje sobre a tirinha, o cartoon e a charge. Vamos lá? Certo, pessoal? Então vamos aprender aqui o que é que tem em comum entre a tira, a charge e o cartoon. Você vai hoje entender bem direitinho, vamos dizer dessa forma, a compreender o que é que tem em comum e as diferenças que há entre esses gêneros textuais. Então, quando nós falamos da tira, do cartoon e da charge, o que é que eles têm em comum? É porque eles apresentam uma linguagem mista ou não verbal. Professor, e o que seria essa linguagem mista? Quando nós falamos de linguagem mista, pessoal, é quando nós misturamos ali, misturamos, certo? A linguagem híbrida é a mistura da escrita com as imagens. Então, quando nós estamos falando da tirinha, da charge, do cartoon, que tem essa mistura da imagem com a escrita, ali nós estamos falando de uma linguagem mista. Beleza? Então é muito fácil você compreender isso. E a linguagem não verbal é a que utiliza apenas as imagens. Então, quando nós estamos falando da tira, da charge, do cartoon, geralmente você vai perceber essa presença de elementos que são compostos ali dentro dessa parte da tirinha, da história em quadrinho, que é bem parecido um pouco, que nós temos que compreender isso também para entender a diferença entre a tira e a história em quadrinho. Mas aqueles elementos que você encontra lá na história em quadrinho, como os balões, as onomatopeias, professor, o que é onomatopeia? Lá o que imita os sons, certo? A bomba, o sino, trindom, e por aí vai, o toque-toque da porta. Mas vejam só, essas são as semelhanças, é o que tem em comum entre esses gêneros. Beleza? Mas se tem esse comum, professor, quais serão as diferenças que vão existir? Então você vai perceber. Vejam só, quando nós falamos da tira, para que você entenda o que é uma tira, a tirinha, ela é uma narrativa curta. É uma pequena história, contada ali entre 2 a 4 quadrinhos. Até porque se nós passarmos de 4 quadrinhos, vai se tornar o quê? Vai se tornar uma história em quadrinhos. Não vai ser mais uma tira. Então a tira ela é aquela história bem pequenininha, ali de 2, 4 quadrinhos, uma narrativa curta, que ela conta uma sequência, ela tem uma sequência. Seria uma história, isso é a tira. E o cartoon, professor? O cartoon, na verdade, ele vai retratar acontecimentos do cotidiano, acontecimentos ali que denotam o tempo, o lugar, e ele coloca ali costumes humanos de uma forma cômica. Como assim, professor? De uma forma cômica. Para você compreender o cartoon, ele vai estar ligado à ironia e ao humor. Esse é o cartoon. Ele faz a ironia, ele faz o humor com, vamos dizer assim, fatos do cotidiano. E também tem outro detalhe, que ele apresenta bastante pessoas comuns nas suas produções, certo? Mas o fato principal que você vai compreender é que o cartoon, ele trata de fatos do dia a dia, acontecimentos do dia a dia, de uma forma cômica, de uma forma com ironia e com humor. E a charge, ela vai evidenciar uma crítica, certo? Também retrata ali acontecimentos, fatos, lugares, mas ela vai para a crítica. Uma crítica mais específica. Então, para que você faça uma diferença entre o cartoon e a charge, que tem muita gente que confunde, o cartoon ele é uma forma mais irônica, mais humorística, é humor. Já a charge é uma forma mais crítica. E outro detalhe também, o cartoon, ele geralmente retrata pessoas comuns. A charge, ela gosta de fazer aquela crítica a pessoas, vamos dizer assim, notáveis, famosas, políticos. A crítica vai para cima dessas pessoas, beleza? E para que a gente possa compreender melhor a diferença e as características desses gêneros textuais, a tira, o cartoon e a charge, nós vamos encerrar a aula assistindo a um pequeno videozinho aqui, um resumo do que nós falamos, para que você compreenda realmente, de fato, esse conteúdo. Beleza, pessoal? Era só isso e a gente se vê em outras aulas. Valeu, pessoal! Fui! Qual a diferença entre tirinha, cartoon e charge? São gêneros textuais que se assemelham por se utilizarem da linguagem verbal e não verbal, mas possuem diferenças entre si. Para não fazermos confusão, vamos apontar as características de cada um deles. A tirinha é uma narrativa curta, que conta uma história em poucos quadrinhos. Pode conter uma crítica ou uma moral.
mas não precisa retratar um momento ou acontecimento específicos. No cartoon, o objetivo é satirizar costumes e acontecimentos que envolvem pessoas comuns. As situações são universais e atemporais, isto é, podem ter acontecido em qualquer momento, não só no presente, com qualquer pessoa e em qualquer lugar. No cartoon, também se utilizam elementos das histórias em quadrinhos, como balões, cenas e onomatopeias, aquelas palavras que usamos para imitar o som de algumas coisas. Diferente da tirinha e do cartoon, a charge geralmente se apresenta em um único quadro e não conta uma história. Seu objetivo é apresentar um ponto de vista, uma opinião. Portanto, você corre o risco de não entender a crítica ou não conseguir interpretar a charge, se não conhecer o assunto retratado. A charge usa o humor, a ironia e a sátira para refletirmos sobre algum assunto atual, funcionando como uma espécie de piada. Uma diferença muito marcante entre a charge e o cartoon é que, enquanto no cartoon as pessoas representadas são comuns, na charge elas são ligadas à vida pública, como um político, um artista e etc. Agora que você já sabe a finalidade e algumas características desses gêneros textuais, poderá interpretá-los com mais facilidade.